noite. Olha aqui, gente. Mandei essa imagem aqui para vocês. Eu sei que em primeira mão, algumas imagens não são conhecidas, como esta, e outras podem ser até mais conhecidas, mas de alguma forma são imagens que se conectam ao nosso tema da noite. E esta aqui, vocês viram que eu comentei aqui com vocês que esta imagem, opa, saiu aqui, vamos voltar, maravilha. Esta é uma imagem muito especial. Eu vou, como de costume, fazer algo aqui especial. Todas as imagens são impressas a cada semana. Olha aí, já estou com essa na moldura especial. Uma igrejinha no alto de uma montanha, um ambiente aqui de natureza. E eu comentei com vocês que a imagem de hoje estaria vindo lá da Bósnia. Eu não sei quantos têm ido à Bósnia. Vamos pôr aqui a imagem para deixar esse registro. Mas eu prometi que eu ia comentar essa história hoje, né? Eu não sei quantos de vocês têm ido aí a cada 2, 3 anos à Bósnia. É um local especial, né? Eu até coloquei hoje aqui um presente que recebi da gatinha para homenagear os nossos amigos, o povo lá da Bósnia, a bandeira na verdade, o país se chama Bósnia e Herzegovina, uma junção de dois países, uma junção mais ou menos, continuam de certa forma meio separados, mas unidos e falando ali 3 línguas. Para nós não ajudou muito, porque você imagine chegar num local em que se fala o bósnio, a croata e o sérvio, né? 3 línguas: bósnio, croata e sérvio. Não adiantou de nada para nós, não sei se para alguns de vocês aí ajudaria, mas presumo que não, né? E nessa ocasião, nós fizemos, tive com a gatinha ali, deixa eu mostrar de novo aqui a imagem, e tiramos essa foto que eu queria fazer. Opa, um comentário aqui. Eu coloquei. Isso aqui é uma surpresa para a gatinha, uma imagem. Eu peguei um dos presentes da gatinha, recebi essas bandeiras no meu aniversário no ano passado, como presente. Estão aqui na minha frente. Como eu não podia virar o computador, coloquei as bandeiras para mostrar aqui um pouquinho para vocês. E aí eu retirei uma de lugar, ali, dá até para ver do ladinho à direita, são várias bandeirinhas ali, e eu peguei essa bandeira da Bósnia para representar um pouquinho a nossa conversa de hoje aqui. Obrigado pelo presente, gata. E a história, eu queria contar aqui uma breve história para vocês, apenas contextualizar o momento dessa foto. Eu queria até dizer ao Danilo que hoje andei dando uma renovada no meu HD interno. Então vou surpreender a gatinha, que é o meu HD externo, com algumas informações. Esta foto de hoje, uma igrejinha no interior, aparentemente quase que fim do mundo, na Bósnia, fez 2 anos do momento em que dei esse clique ali. 2 anos, exatamente ontem. Porque, Sim. aliás, não, hoje, não, ontem, exato. Porque essa foto foi tirada no dia 13 de maio de dois mil e vinte e 23. três. Olha só. E Danilo, olha, para impressionar mais o meu HD externo, vou dar uma precisão. Essa foto foi tirada às 12 horas e 42 minutos. Tá não, isso está na máquina, né? Estava na máquina, né? Poxa vida, estragou aqui tudo, né? 12 horas, aliás, uma curiosidade, né? Esses 42 minutos, pessoal, uma mera coincidência aí com as nossas 20 horas e 42 minutos da live, para você nunca perder o horário, né? Acaba sempre chegando ali com a gente. Bom, essa foto ela tem um significado muito especial. Amigos, nós estávamos aí, bom, situando aqui vocês, onde é que fica essa tal Bósnia e Herzegovina. Está ali um mapa que pega
a Europa em geral e o leste europeu. Então, dá para você ver aqui uma conexão mais fácil, né? A Itália está ali, e entre o Mar Adriático e a Croácia, a gente tem a Bósnia com uma entradinha para o mar ali, né? Vou até situar aqui para facilitar para vocês. Olha, fazendo divisa aí com a Croácia, com a Sérvia, com Montenegro, próximo, por exemplo, da Albânia, Macedônia. E se você for mais ao sul ou mais abaixo ali nesse mapa, você vai ter inclusive a Grécia ali se apresentando. Um pouquinho isso ao sul, melhor, né? Um pouquinho ao norte está a Eslovênia, assim por diante. Meus amigos, um cantinho do leste europeu e a gente estava nesse mês de maio, há 2 anos atrás, voltando de Montenegro para voltar para o território da Croácia e programamos dar uma entradinha na Bósnia. E aonde você vê esse pontinho vermelho, aproximadamente, tá bem? Veja que a gente está até com um certo distante, com uma certa distância de Sarajevo, um local famoso, com histórias muito trágicas, né, da guerra ali na Bósnia, até não tanto tempo distante, mas no interior estávamos buscando uma cidade que se chama Mostar, já comentamos com ela sobre ela e mostramos fotos numa live aí algum tempo atrás, no meio de uma estrada extremamente deserta, raramente a gente encontrava um carro passando ou uma casa. Essa é uma foto tirada ali pela gatinha do carro Tá em mesmo. movimento. Pode ver que ali a gente encontrou até duas casas aparentemente ali na frente, na montanha, e depois o caminho foi ficando cheio de curvas e subindo montanha, e raramente a gente via alguma casa ou pessoas, então foi realmente muito pouco. E de repente a gente se dá conta deste cenário. Eu trouxe essa foto ampliada passando perto da estrada, a gente olhou para este cenário aqui. É claro que tive que dar a volta, parar o Parar. carro, saímos como fazíamos, como sempre fazemos nas nossas viagens. Por isso a gente gosta de uma liberdade de estar com o carro livre, parando, ficando o tempo que a gente deseja. Nesse momento a gente estava com um dos meninos, né, Sim, gatinha? Denison. O Denison, mais velho. Paramos ali e começamos a explorar um local. Que ambiente legal, né? Vimos de um lado, de outro, um lago ao fundo, montanhas, e aquela igrejinha nos atraindo, chamando a atenção, né? De repente percebemos uma coisa muito interessante: o portão estava aberto. E portão aberto, né, amigos? A gente entra. Deixa eu olhar aqui um pouquinho para vocês. Amigos, passeando, viajando, como a gente costuma de fazer. E aí você vê uma cena como essa e o portão aberto. Você entraria ou não? Nós subimos aquele local, visitamos lá em cima. Que coisa! Eu queria até dar um outro ângulo aqui para vocês. Deixa eu ver se eu reservei mais alguma parte da foto aqui, gatinha. Fomos subindo aquela rampinha. Olha, um pouquinho mais próximo ali. É, fotos aí tiradas de celular mesmo, mas dá um clima do ambiente. Lá em cima, no ponto, a gente tem a visão invertida. À frente da igrejinha, ao seu redor, ali o cemitério, né? Não há identificação de que igreja é, muito provavelmente uma igreja ortodoxa, né? Vem Católica. da linha católica ortodoxa, muito provavelmente, mas não havia uma identificação. A Bósnia é um país mais muçulmano, mas tem ali a presença de algumas igrejas cristãs, né? Mas observem que ao redor, lá no fundo, talvez tenha uma casa, um telhadinho, um dos poucos que a gente encontrou, e esse ambiente ali inóspito, por isso que eu chamei assim, parecendo meio que fim do mundo, porque a gente andava, andava, andava e não via sinais de civilização ou de seres humanos. Mas nesse ambiente encontramos assim uma igrejinha, uma inspiração. Acho que vocês vão concordar com essa palavra, né? Um ambiente que é uma inspiração. No meio
de uma região meio que desértica do ponto de vista de seres humanos, a gente encontra um templo erigido com, como esse local aqui. Ah, você deve estar perguntando, né? Entramos na igrejinha? Hum. Claro que tentamos, mas estava fechada. E aparentemente ela não fica muito aberta. Não, não tentamos abrir janelas em absoluto. Só tentamos na porta, porque às vezes, né, ela está aberta ali e tem alguém esperando para conversar com a gente, mas não foi possível. Então, perdemos essa imagem do interior dessa igrejinha. Mas ela virou um símbolo para nós e vocês vão entender por quê. Eu coloco aqui um outro ângulo da foto, né? Demos uma olhadinha ali nas lápides, né? Ficamos imaginando, né? Pessoas que, quem sabe, frequentavam essa igreja, estavam buscando algum tipo de conexão com Deus, alguém que estava no meio da Bósnia, de um país que viveu tantas tragédias, amigos. E um dia, se você tiver tempo, lê um pouquinho sobre os conflitos e tudo que aconteceu para esse povo. Há um museu ali na cidade de Mostar, que vimos uma pequena parte, mas resolvemos até não ver tudo, porque era muito trágico o que essas pessoas viveram. Mas ali não sabemos, talvez pessoas que viviam ali no campo, frequentando essa igrejinha e, como eu disse, buscando a Deus na sua sinceridade de coração, buscando ser uma pessoa melhor. Mas a vida é assim, ela é curta comparado, né? Já falamos sobre a linha do tempo da humanidade. Por enquanto, a vida é curta, mas Deus tem preparado coisas especiais para nós. E quando a gente olha essa igrejinha e essa igreja, eu trago a vocês aqui um pensamento, né? Eu comentei com Evaldo e a Lê agora há pouco, numa conexão que a gente estava aqui com a gatinha também, né? E eu faço a mesma pergunta aqui para vocês. No século XXI, no ano de 2025, nesse momento atual que os seres humanos vivem, eu perguntaria para você, faz sentido ainda nós frequentarmos ou nos conectarmos com uma igreja? A igreja ainda é algo atual nos momentos que a gente vive, em termos de encontro coletivo, né? De encontro com pessoas numa comunidade. Aliás, é uma coisa muito curiosa, porque nós, seres humanos, nós vivemos momentos que são muito individuais, né? Mas vivemos num mundo conectado com outras pessoas, comunidades. Vivemos coletivamente, trabalhamos em geral, na maioria dos casos, coletivamente, frequentamos ambientes públicos em que sejam pessoas conhecidas ou não, ali nós estamos. Então, imagine, olha, nós aqui em São Paulo e todo mundo que vive numa grande cidade ou mesmo numa pequena cidade, a gente está sempre frequentando um local público. Seja um teatro, aqui a gente gosta de musicais, de assistir um filme no cinema, frequentamos ambientes que são gastronômicos, um restaurante, uma doceria, um local que está ligado a esportes. Você observe como nós estamos ligados à comunidade e a conexões. E a igreja, ela tem essa conexão espiritual, religiosa, mas também de um local de congregação pública. E eu pergunto, se todas essas coisas que nós, aqui numa grande cidade como São Paulo, nós temos o hábito de fazer, faz parte da vida do ser humano, essas conexões e frequentar esses locais. E volto a perguntar, a igreja, nesse contexto, faz sentido ou perdeu o significado, gente? Ou não faz muito sentido, é uma coisa ultrapassada, antiga. Aliás, até perguntaria, já que é uma coisa antiga, um conceito, uma ideia
antiga, cabe a gente perguntar o seguinte: de onde surgiu essa ideia de uma igreja? Quem foi na história da humanidade que pela primeira vez mencionou a ideia de uma igreja, uma comunidade em que pessoas se reúnem para se conectar com Deus? Da onde veio essa ideia? Me permitem passar, como a gente costuma fazer, uma rápida panorâmica em cima do que eu vou chamar, olhando aqui a nossa igrejinha como símbolo, a nossa igrejinha da Bósnia, tá bem? Como símbolo aqui, como símbolo da nossa conversa. E eu queria trazer aqui o seguinte: estamos perguntando, faz sentido, tem significado uma igreja hoje em dia? Quando a gente coloca na linha do tempo da história da humanidade, olha só a timeline aparecendo aí de novo, eu queria dizer uma coisa para vocês, antes de dar uma rápida panorâmica aqui para vocês. Essa ideia de uma igreja nasceu na mente de Deus. De cara, eu queria já dizer isso aqui para vocês. Quem trouxe essa ideia? Quem lançou essa ideia? Nada mais, nada menos do que o próprio Deus. E isso é mencionado na palavra de sabedoria da Bíblia. Hoje em dia, algumas pessoas, e a gente tem amigos que jamais frequentam uma igreja, pessoas que não pisam numa igreja, e aqui eu não estou falando de religião A, B ou C, tá, amigos? Vocês sabem, todos aqui sabem, nós estamos frequentando essa live já há alguns anos e somos aqui em pessoas que vêm de diversas religiões diferentes, e aqui eu não quero entrar nessa questão, mas muitas pessoas que nós conhecemos não entram em alguma igreja, né? Seja ela qual for. E fica essa dúvida, mas será que é algo atual? Deus pensou e criou e lançou a ideia de uma igreja e ela tem conexão com os nossos dias de hoje? Qual é essa linha do tempo, do significado de uma igreja? Eu queria mostrar para vocês, eu acho que vai ser um histórico aqui muito interessante para nós hoje à noite. É, a gente, nessas cento e tantas lives, né, Gatinha, nunca tocamos nesse assunto, e aí veio, numa conversa domingo, a ideia de trazermos esse tema. Olha, vejam um histórico aqui. Eu quero inicialmente fazer aqui para vocês. Primeiro, lá no começo. Adão e Eva. Como é que Deus se conectava com os seres humanos, já que uma igreja é um local para a gente ter esse tipo de conexão espiritual? Amigos, há uma coisa muito interessante. Lá no Jardim do Éden, na história dos nossos primeiros pais, e eu vou usar um pouco a nossa Bíblia ilustrada aqui, olha só, mãe, e aqueles que têm já a sua Bíblia ilustrada aí na mão. Vou utilizar hoje imagens da nossa Bíblia aqui, editada lá na Espanha, que já está no Brasil na versão em português, né? Olha, Adão, Eva, o ambiente do paraíso, naquele momento no início da história da humanidade, a conexão de Deus com os seres humanos não era necessariamente através de uma igreja como nós conhecemos hoje. Como é que era? Se a gente lê alguns textos lá de Gênesis, era uma conexão direta. Deus visitava o jardim do Éden, diz lá a Bíblia, Gênesis 2, 3, na viração do dia, é a expressão que vem do hebraico e que foi traduzida em português dessa maneira, viração do dia, ou seja, no pôr do sol, na virada do dia, né? De um dia para outro. Deus visitava Adão e Eva todos os dias. E eles tinham uma conexão direta, como nós diríamos assim, face to face, olho no olho. Imagine o privilégio, e era uma ligação muito direta. Quando a gente olha nessa história da conexão dos seres humanos com Deus, à luz dessa linha do tempo, nós podemos dizer que dos três níveis de conexão de Deus com os seres humanos e dos seres humanos com Deus, o primeiro é esse individual, superpessoal. O indivíduo ele precisa ter a sua conexão pessoal com Deus. Então, Gatinho e eu aqui que vivemos juntos, ela precisa ter essa conexão pessoal com Deus
e eu ter a minha também pessoal. Então veja que isso é algo muito individual. E isso faz parte da história. Os nossos primeiros pais tinham essa conexão que não deveria ser perdido em tempo algum. Mas vocês sabem, né, olhando a nossa história aqui, essa queda representada nesse gráfico, nessa linha do tempo, a entrada, como a Bíblia diz, né, do pecado no mundo, do mal, trazendo as pessoas, o planeta para um nível mais de decadência, houve uma necessidade de mudança e Deus não podia mais ficar ali nessa conexão direta com o ser humano. O ser humano estava num estágio assim de decadência tão forte que o poder e a glória de Deus, como diz na Bíblia, não seria possível para o ser humano ter essa conexão direta com Deus. Então, nós tivemos na história um segundo nível de conexão dos seres humanos com Deus, e eu trago aqui para vocês também numa imagem, vamos dando um ponto aqui mais para frente. Olha só, vamos pegar um exemplo que foi Noé e sua família. Noé e sua família, eles mantinham uma conexão individual, pessoal, mas já passaram a ter uma conexão como família. A família fazendo o que hoje a gente poderia dizer assim, sabe aquele culto familiar, aquele momento de reflexão. Nós temos aqui, Gatinho e eu, estamos com os meninos fora de casa, já os três, né? Então nós estamos nós dois aqui, então nós temos esse momento. Lá naquele tempo antigo de Noé e de outros tantos personagens, eles faziam essa conexão com Deus muitas vezes através do altar, de um sacrifício, que já falamos sobre o sacrifício, né, do cordeirinho, que era uma adoração a Deus ali e que representava Jesus que viria, tal. Esses dias sobre a Páscoa, comentando sobre essa história, eu trago até aqui uma imagem. Olha só, quando Noé e sua família ali no Monte Ararat desceram com a arca e os animais e a vida humana estava se refazendo ali, eles fizeram essa espécie de culto, vamos dizer assim, essa conexão com Deus através de um altar. E era como se fazia naquela época. Então, olha, aqui nós estamos falando de dois, de três níveis, tá? O primeiro é uma conexão muito pessoal com Deus. O segundo é a família. Quando ela está conectada com o mesmo propósito, ela se reúne. Às vezes, talvez isso aconteça para alguns de vocês. Falei, poxa, a minha família ela não tem essa conexão. Ela não se reúne às vezes para ler a Bíblia junto ou para fazer uma oração junto, para que a gente possa se fortalecer espiritualmente. Às vezes, inclusive, cantar juntos músicas. Então, tenho colocado sempre músicas aqui. Veja que não é o conceito da nossa igrejinha da Bósnia. Nós estamos falando de uma conexão pessoal, que nós não podemos perder, quando possível familiar, e aí sim vem um terceiro nível. Não sei se a palavra correta seria nível aqui, mas essa dimensão da conexão com Deus, que é uma terceira que a gente encontra na história. Vou continuar a linha do tempo aqui com vocês, me acompanhem, e usando as imagens da nossa Bíblia Ilustrada, né? Eu vou pegar um personagem aqui, Moisés. Moisés recebeu, quando Moisés, que libertou ali o povo de Israel pela mão de Deus, e tem toda aquela história, um dos maiores líderes da história do povo de Israel, das histórias bíblicas, né? E aqui, na época de Moisés, quando o povo já tinha sido libertado, estava no deserto, já tinham saído do Egito, num determinado momento, Moisés, que se conectava e falava com Deus, Deus disse a Moisés e deu uma ordem muito interessante. E ele disse: Olha, e me farão, se referindo ao povo ali, um santuário, e habitarei no meio deles, se referindo ao povo de Israel. Eu tenho até uma imagem aqui do sumo sacerdote, que fazia parte desse santuário. E vocês têm uma imagem ali no fundo, para quem já tem essa Bíblia ilustrada, bom, está em Êxodo. No capítulo 20, você, acho que umas páginas em seguida, você encontra essa imagem. Vocês podem ver, olha, ao fundo aquela cadeia de montanhas, no que hoje seria equivalente à região do Egito, é,
onde é conhecido como uma cadeia de montanhas que é conhecida como Monte Sinai, onde Deus entregou a Tábua dos Dez Mandamentos, e ali o povo de Israel todo acampado. Você pode ver um lado ali, porque ele pegava todos os lados. E no meio do povo de Israel, tinha para todos os lados, aqui só tem um ângulo, né? Você tem esse santuário, conhecido também como um tabernáculo. O interessante dessa história, amigos, que a partir de Moisés ali, olha só, o próprio Deus orienta Moisés para que se construísse um santuário, para que ele habitasse, Deus estivesse habitando ali. Ali era um conceito assim, olha, eu quero habitar. Tinha um simbolismo, era literal e também tinha um simbolismo. Porque Deus pode habitar na nossa vida, no individual? Sim. Quando a gente se conecta, Deus está aqui com a gente. Deus pode habitar na minha casa, nessa casa que está aqui, que você está presente hoje, na sua família? Sim, também. Deus está ali, podendo habitar, presente. E lá naquele tempo, no povo de Israel, ele trouxe um simbolismo muito legal. Ali estava sendo lançado a ideia de uma igreja no sentido comunitário, coletivo, além do individual, além da família, na comunidade que se envolve com outras pessoas ao redor, através de Moisés. Então, o povo estava ali acampado num espaço imenso. Ele falou assim: ó, no meio dele, e eu gosto dessa ideia assim, quando uma igrejinha está no meio do povo, no meio de uma cidade, você tem ali uma igreja em que Deus possa habitar no meio dele. Não que Deus só habite ali na igreja, ele habita na família e ele habita no nosso coração também. Mas o conceito começava a ser criado ali. Que coisa interessantíssima. E aí vem essa terceira dimensão que eu comentei a vocês, olha só, da comunidade, de uma congregação, de um grupo de pessoas se reunindo com um propósito de crescimento, de conhecer a palavra, de sabedoria que vem de Deus, de adoração a Deus, não a outras coisas, né? Então a gente tem aqui a conexão com Deus, amigos, nesses três níveis: no nível pessoal, no nível de família e no nível de uma comunidade. Interessante que, e já diria aqui para vocês, que o convite de Deus, que está na Bíblia ali, é para que a gente tenha conexão com Ele nesses três níveis e nessas três dimensões. Quando a gente fala que, poxa, se a gente estivesse morando ali na região da Bósnia e fôssemos nessa igrejinha ao final de semana, ou quem sabe durante a semana também, e a nossa conexão com Deus vai se tornar então agora na igreja. O plano de Deus, claramente colocado ali, é que a gente esteja atuando, se conectando com Ele nessas três dimensões: no pessoal, no familiar, quando possível, e na comunidade. Mas a nossa linha do tempo continua, amigos, e eu queria mostrar para vocês. Aliás, olha, uma outra. No Êxodo 40, já vi que a minha mãe e a Vilma estão ali folheando a Bíblia Ilustrada, muito legal. Olha, quando no Êxodo 40 você tem essa outra imagem, que era o povo acampado, como se fosse a cidade, né? Porque eles estavam nômades pelo deserto, indo para a Terra Prometida, e ali tinha o templo, ali tinha o santuário. Ali tinha o tabernáculo, onde Deus se fazia presente. E ele se manifestava ali mesmo, tem todos os detalhes da história. E Deus conduziu, agora você tem uma imagem um pouquinho mais para frente aí, para quem está acompanhando, de como era esse santuário por dentro. E Deus orientou, cada coisa tinha um simbolismo ali, tá bem, gente? Um dia a gente vai falar mais, um dia a gente pode falar sobre o santuário e os simbolismos que estavam ali, muito interessante e traz lições para a nossa vida hoje. Mas seguindo na história aqui, poucos pontos, eu queria fazer um salto agora. O povo já estava lá na Terra Prometida, na Palestina, em Jerusalém, e aí um outro personagem, o rei de Israel, Salomão, filho de Davi. Davi queria construir um templo, mas esse privilégio coube a Salomão. Aí o tabernáculo do deserto
foi substituído, esse santuário do deserto foi substituído por um santuário permanente agora, na cidade de Jerusalém, um templo. E é conhecido como Templo de Salomão. Eu coloquei aqui, olha, livro de crônicas, hein, para quem quer depois dar uma olhada nessas imagens. Olha, o que você está vendo ali na ilustração do autor é os muros do templo, não era nem o templo propriamente dito. Apareceu aí, né, gatinha? Obrigado. O muro do templo, essa aqui é a parte do pátio, onde estaria tendo um sacrifício. Você vê o sacerdote ali, o povo ao redor, e Salomão construiu um templo espetacular, extraordinário. Detalhe, a Bíblia dá uma descrição muito interessante, a igreja daquela época, né? Começando com o templo que era individual no coração de Adão e Eva, o templo da vida, depois o santuário, o tabernáculo do deserto, e aí vem esse templo conhecido como Templo de Salomão. Esse templo foi destruído quando a Babilônia invadiu Israel e destruiu por completo esse templo. Tempos depois, quando 400 e poucos anos depois, 400 anos, 430, dependendo de algumas contagens, você tem o povo de Israel voltando para o seu local, para a terra que eles viviam, Jerusalém. E ali, então, eles resolveram, e com a orientação de Deus, refazer o templo. É conhecido como o Templo de Zorobabel, que era o líder, o governante da época de Israel. E esse Templo de Zorobabel também teve alguns problemas e foi destruído posteriormente pelos romanos, que aí Herodes fez uma restauração desse templo. Quando a gente chega no tempo de Jesus, era esse templo restaurado por Herodes, o segundo templo, porque o primeiro tinha sido completamente destruído. Vejam que história, como a igreja, vamos usar essa expressão aqui, foi fazendo parte da história da humanidade. E a gente chega no tempo de Jesus, como comentei com vocês, o templo que estava construído ali não era mais o de Salomão, era o templo de Zorobabel, mas como ele tinha sido parcialmente destruído, ele ficou conhecido também como o templo da reconstrução por Herodes. Ali, gente, uma coisa muito curiosa, eu trago até um texto da Bíblia para a gente nessa reflexão agora. Olha que interessante. Livro de Lucas. E no dia de sábado entrou na sinagoga, outro nome, como era o seu costume. Está se referindo a Jesus. E ele se levantou para ler. Aqui é interessante, olha, apareceu mais uma expressão, sinagoga. A sinagoga, amigos, ela significa esse nome que é um lugar de reunião. O povo de Israel e os judeus até hoje, que têm a sua sinagoga, usavam naquela época, nos tempos bíblicos, como o local para se reunir para adoração a Deus, para crescimento, para conhecimento da palavra. E ali, então, na sinagoga, sempre era lido a palavra de sabedoria da Bíblia, que a gente sempre fala. Só que naquela época era, na verdade, o Antigo Testamento. E olha que interessante, como era o costume de Jesus, ele ia no dia de sábado na sinagoga e ali sempre uma pessoa ilustre, especial, lia. Nesse momento, Jesus estava lendo a palavra de sabedoria daquele momento, o próprio Filho de Deus. Que privilégio, né, gente? Eu tenho uma imagem da nossa Bíblia ilustrada aqui, que pegou inclusive uma meia página, aliás, uma página inteira, um lado ali por completo, ilustrando aqui. Imagine Jesus pegando o rolo de Isaías, né? E lendo ali a Bíblia, o Velho Testamento, os profetas ali na sinagoga. Então veja, o templo naquela época de Jesus tinha as sinagogas, que eram como que igrejas menores em vários lugares, e tinha o grande templo, que era o templo reconstruído por Herodes, né, onde Jesus também esteve, e por sinal, né, quem já passou por esse trecho, em algum momento Jesus teve que fazer ali uma limpa no templo
porque ele estava desvirtuado, se tornou um comércio de tudo ali no templo. Às vezes me dá a impressão de que algumas igrejas hoje também se tornaram um comércio. Será que se Jesus estivesse hoje passando por muitas igrejas, ele não faria o mesmo que fez ali com o templo, né? Que história impressionante, porque o templo estava desvirtuado. Bom, amigos, e a história, na nossa visão panorâmica, continua porque nesse momento de Jesus, num determinado momento, o próprio Jesus trouxe aqui um texto que ficou registrado para nós, palavras maravilhosas. Olha só. Onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali estarei eu. Palavras de Jesus. Em muitos lugares, aqui é uma imagem também do livro de Mateus, em que Jesus está diante de uma multidão, hum, no Monte das Oliveiras, ou em algum local aberto, e mas seja com uma multidão, ou seja, onde estiverem dois ou três reunidos para ouvir a palavra de Deus, e se conectar com Deus, diz o próprio Jesus que ali ele estaria. Ali é uma igreja. Amigos, esse é um conceito muito interessante. A igreja é onde estão pessoas reunidas para buscar a Deus. Poderíamos dizer que até a nossa live de quarta-feira, e aqui, como nos reunimos, é uma igreja também, porque onde houver dois ou três reunidos em meu nome, com a palavra de sabedoria da Bíblia como a fonte de conhecimento, ali também é uma igreja. Percebem como, respondendo aquela pergunta lá do início, faz sentido uma igreja nos dias atuais? Total, amigos. Por isso que eu queria dizer a vocês, olha, pegando dois exemplos do Novo Testamento, o primeiro, o próprio apóstolo Paulo, na nossa linha aqui da história, em determinado momento está no livro de Atos registrado. Olha que coisa interessante. Segundo o seu costume também, no estilo de Jesus, né? Paulo foi à sinagoga e por 3 sábados seguidos ali discutiu com eles, né? Com base nas Escrituras. Eu gostei muito desse texto. Eu tenho uma imagem aqui, olha só, uma imagem também, de novo, buscando da Bíblia, ilustrada, em que Paulo está numa sinagoga conversando com as pessoas que estavam ali. E olha que interessante, de novo, está ali um texto da Bíblia, com base na Bíblia, não em filosofias ou em outros tantos livros, mas qual é, qual é o ponto que conecta uma igreja que ela não se desviou dos planos de Deus? Aquela que está de acordo com a palavra de Deus. Isso, para mim, é um referencial muito importante hoje. Por quê? Estamos falando de santuário, de igreja, de templo, para os dias modernos de hoje. Amigos, inquestionavelmente há muitas igrejas que recebem esse título de igreja, de templo, e que se desviam completamente da palavra de sabedoria da Bíblia. Então, a questão que eu coloco aqui para vocês hoje, e puxa, cabe você buscar a Deus em oração para que Ele traga uma iluminação a você de forma muito clara, porque nós não estamos falando aqui apenas de frequentar qualquer igreja. Amigos, há sim igrejas que se desvirtuam e que não podem ser consideradas igrejas de Deus. Quais são? Que Deus nos dê essa sabedoria para que a gente possa, no meio a milhares tipos de igrejas. Há igrejas que, inclusive, no contexto do grego, né, é, que vem a palavra igreja, de eclesia, significa também uma congregação que se reúne, mas pode não ser por um motivo de ligação com Deus verdadeiro. Pode ser para outros tipos de deuses, entre aspas. Então, amigos,
quando o apóstolo Paulo, aqui na ilustração dessa linha do tempo, coloca aqui para gente, olha só, eles conversavam, discutiam, né, no sentido de conhecimento, de buscar, sempre com base nas Escrituras. E agora, amigos, eu finalizo essa nossa linha do tempo colocando você aqui. Olha só, queria colocar você nessa linha do tempo. A igreja, vou usar essa imagem aqui da nossa igrejinha de, da Bósnia. A igreja hoje, como Deus, como nasceu no coração de Deus e plantou lá para Moisés a ideia de construir esse santuário para que ele pudesse habitar no meio das pessoas. A igreja hoje, ela faz sentido para você? É um local que você busca e que te traz a palavra de Deus, te traz um alento, te traz um conforto, te traz conhecimento, te traz crescimento. Se a igreja nasceu no coração de Deus como um plano para nós, seres humanos, e que isto faz sentido até os dias de hoje, eu pergunto a você como é que está a sua conexão com Deus, naqueles três níveis. Porque a igreja não deve substituir o pessoal. Você precisa ter o seu momento de leitura da Bíblia, de oração, de conexão pessoal com Deus. Talvez o seu momento familiar também, se a sua família permite que isso aconteça. E também o seu momento em conexão numa comunidade, porque senão a gente ficaria nessas questões espirituais somente em casa. Amigos, nós temos uma convicção muito grande, Gatinho e eu, sobre esse tema, né? Nesse final de semana, nós tivemos um privilégio de estar na nossa igreja, inaugurando um novo templo. Porque, olha, dentro desse conceito aqui que vem das palavras de Jesus, né? Não importa onde estivermos, não importa onde estivermos, se reunidos nele, com a sua palavra, nosso encontro será sempre casa de Deus. A gente tem essa conexão. Olhando aqui, nesse final de semana, trouxe até uma foto, surpresa aqui para gatinho, né? Essa foi a inauguração, neste final de semana. Nós temos o hábito de frequentar, sim. Vocês sabem que essa igreja, eu estava mostrando aqui uma da Bósnia, antiga ali, né? No meio do verde, do nada praticamente, né? E aqui a gente tem um contraste. Essa igreja que nós fomos na inauguração neste final de semana, fica ali pertinho do lado da Avenida Paulista, num centro de uma das maiores metrópoles do mundo, que é a cidade de São Paulo. Aliás, você vê o prédio à direita e um prédio à esquerda, atrás e na frente. E ali está um momento. Como nós somos abençoados quando nós também estamos numa igreja. E numa igreja que segue o, a palavra de sabedoria da Bíblia, né? Eu até coloquei aqui, há uma música que eu coloquei no início. Agora você tem uma imagem. Não é, essa imagem não é dessa igreja que foi inaugurada, era da anterior, tá bem? Uma hora mostro para vocês aqui. Mas o objetivo era mais mostrar assim que quando nos reunimos num grupo de pessoas que estão buscando com o mesmo propósito a Deus, a gente tem um crescimento muito especial. Ali foi cantado e várias vezes uma música que se chama Na Casa. E um momento da letra dessa música eu coloquei no início, posso deixar o final também. Aqui vocês estão vendo um momento do louvor na igreja. E esse trecho da música diz assim: é tão bom saber que há lugar aqui. Amigos, na casa de Deus há sempre um lugar para nós. A graça nos chamou, Deus nos chamou à mesa do Senhor. Aliás, é um conceito tão legal, né? Nós adoramos aqui receber em casa amigos, familiares. Como é gostoso receber pessoas à mesa, né? Para a gente celebrar, para a gente comer juntos. Simbolicamente é o mesmo. O Senhor Deus, ele nos convida, está à mesa na sua casa, né? E ali a música continua assim: há lugar na casa.
na casa de Deus. Mas e quando nós estamos ali, há perdão na casa. Amigos, nós estamos ali não para criticar, para acusar, para apontar, mas para buscar o perdão de Deus e também das pessoas. Há lugar na casa, há perdão na casa. Quando estamos juntos, nosso encontro é casa de Deus. Olha o conceito de igreja profundo aqui. E eu gosto muito nesse trecho da música que ela diz assim: na casa de Deus nós encontramos esperança. Esperança na volta de Jesus, esperança para os problemas que estamos vivendo. E aí, uma frase arrasadora: é na casa do Senhor que nós encontramos um recomeço. Há recomeço quando está na casa de Deus. Amigos, eu imagino que muitos de vocês aqui estão com os mesmos desafios que nós vivemos. Olha só, reunidos nele, nosso encontro é casa de Deus. Nós nos encontramos também. Nós temos o nosso momento pessoal, temos o nosso momento familiar, mas não abrimos mão do nosso momento na casa de Deus. Porque ali nós encontramos também o recomeço. Latinha concorda nisso comigo. Há muitos momentos na vida que nós precisamos recomeçar, ser restaurados, ser perdoados, ser transformados, buscar mais. E eu faço um convite para você hoje. Busque a Deus no âmbito pessoal, quem sabe no âmbito familiar. Promova isso na sua família, se você puder. Mas também no âmbito da comunidade, da igreja, encontrando pessoas que estão com esse mesmo propósito. E assim, amigos, eu trago de novo o símbolo da nossa igrejinha hoje, da igrejinha da Bósnia. Quando a gente vê essa história e agora nos incluímos aqui, e eu quero, junto com a Gatinha, nos incluirmos com vocês nesse ponto da linha do tempo, seja como for, uma igrejinha lá no campo, na Bósnia, tão distante, ou uma igrejinha no miolo, no centro de uma metrópole como a nossa cidade de São Paulo, inaugurada aqui há poucos dias. Que a igreja, esse significado profundo da igreja, que é essa conexão com Deus, faça parte da nossa realidade e da nossa vida. Olha que texto maravilhoso aqui do próprio apóstolo Paulo, que já mencionei hoje. Não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos. Né? Olha, nem todos tinham esse hábito, era só alguns, esse costume, essa prática, não um hábito, mas uma prática proposta pelo próprio Deus para a nossa vida. Né? Não deixemos de nos reunir como igreja, mas procuremos sim nos encorajar, porque é na igreja que a gente tem privilégios muito especiais, amigos. É uma ideia que veio de Deus, é um privilégio, é uma busca juntos, um fortalecimento, um crescimento, uma comunidade, e esse é um local para a gente estar. Ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Olha que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Que dia é esse? Dia da volta de Jesus. Ainda mais que estamos nos aproximando desse dia. Amigos, eu queria só ainda comentar para vocês e finalizar que quando nós buscamos uma igreja, nós somos muito abençoados. Mas quando eu penso assim, as muitas opções que tem hoje, eu preciso dizer a vocês o seguinte: nós podemos ter aqui 10, 20 itens de critério para não estar no lugar errado, num lugar que não segue verdadeiramente o plano de Deus. E a gente poderia ter critérios diferentes. Eu gostaria de destacar que há um que, para mim, é o essencial quando eu penso em estar na casa de Deus verdadeiramente. E esse critério é a igreja que ela está andando conforme a Bíblia. Talvez possa ser um pouco subjetivo para alguns, mas, amigos, eu sempre olho assim, quando aqui está uma linha da palavra de sabedoria de Deus, e aqui está uma segunda linha, que é
linha das igrejas. Quando elas são paralelas e uma igreja está sempre de acordo com a palavra de sabedoria da Bíblia, elas vão paralelas até o fim. Quando uma igreja, uma comunidade, um líder, um pastor, um bispo, alguém se desvia da palavra de Deus, um pequeno grau de desvio torna essas duas linhas não mais paralelas. E elas, ao poucos, vão se distanciando e, ao final, estão em caminhos totalmente diferentes. Qual é o principal critério que eu deixo para vocês aqui? A palavra de sabedoria da Bíblia. Se uma igreja, se um líder estiver de acordo com a Bíblia, esse é um caminho bom para estar também. Se não, precisamos estar atentos e não seguir outros caminhos. Seja a nossa igreja aquela comunidadezinha lá no interior da Bósnia, seja no interior de São Paulo, que a gente tenha em mente esse verso das palavras de Jesus, onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali estarei eu. Vamos orar? Pai nosso que está nos céus, te agradecemos por podermos refletir nessa noite sobre um plano que nasceu no teu coração e que o Senhor trouxe a Moisés e desde o início, desde Adão e Eva, com o interesse de que a gente estivesse conectados contigo. Que a gente possa estar conscientes de que essa conexão possa ser através da oração e do estudo da tua palavra, individualmente, pessoalmente, quem sabe em família e também numa comunidade de amigos e familiares. Que o Senhor nos ajude a ter uma convivência numa igreja e que a gente consiga avaliar, e com a tua ajuda, para estar numa igreja que realmente esteja de acordo com a tua palavra. Pedimos esta bênção a cada um de nós aqui, em nome de Jesus. Amém. É isto, amigos. Gatinha, convidar você para vir aqui com a gente. Eu sei que esse tema também fala muito ao seu coração, Sim, porque vou dizer uma coisa, a Gatinha pode confirmar. Sempre que estamos em São Paulo, às vezes a gente está fora em São Paulo, a gente gosta de se refugiar um pouquinho na praia, quando possível, mas sempre que estamos no final de semana em São Paulo, você, se quiser nos encontrar, vai encontrar também lá na nossa igreja, porque fala ao nosso sim. coração a Mas cada quando a dia, gente né? está na praia, a gente assiste a transmissão. Também, É, verdade, bem lembrado, a né? gente assiste a transmissão Ah, pelo YouTube. nós temos uma conexão aqui no nível pessoal, como eu disse. No nível familiar, nós temos esse privilégio. Todas as manhãs, antes de partirmos para nossas atividades, nós temos essa conexão juntos também. Então, há o individual, há o familiar, mas ainda assim a gente tem muita convicção do tema que trouxemos para vocês hoje. Que bênção é estar na casa de Deus, Sim, cantar, como trouxe aqui a letra dessa música, e ouvirmos a palavra de Deus ali, e a gente cresce juntos, né? sim. É maravilhoso. E com outras pessoas que vão nos tornando amigos. Como somos aqui, de certa forma, independente das religiões que pertencemos, mas somos uma igreja onde estão dois ou três em meu nome, É, ali estarei eu, diz o Senhor, né? Que privilégio estar com vocês também.